secretário Daniel Sorange para fazer aí uma apresentação. Mas, enfim, nós resolvemos, diante aí dos números crescentes de casos de dengue constatados na cidade, enfim, aquilo que já era algo que nós esperávamos de termos aí caracterizado uma epidemia de dengue. Isso, infelizmente, os números, segundo dados da saúde, parece que confirmam uma epidemia de dengue. E eu trago aqui, acho que as informações, obviamente, técnicas partem aqui do secretário Daniel Sorange, mas eu queria lembrar algumas coisas meio óbvias para a população, né? Primeiro, dengue mata, né? Portanto, vidas se perdem em razão dessa doença. Na maioria dos casos, ela deve causar mal-estar, enfim, febre e outros sintomas, mas em muitos casos ela mata. E, ao contrário da epidemia ou da pandemia que nós tivemos de Covid, em que o cidadão individualmente não podia fazer muita coisa, a não ser cobrar dos governantes que conseguisse a vacina, ou que a ciência criasse a vacina, no caso da dengue, temos aí boas novas com a vinda da vacina, mas certamente não vai resolver o problema de agora. Mas, no caso da dengue, depende muito da ação individual de cada cidadão, né? A gente sabe que, eu não sei o percentual de casos, mas a absoluta maioria dos casos de dengue as pessoas pegam em casa ou perto do local onde elas moram, por absoluto descuido com essa história de água parada, né? Então, o secretário Daniel Sorange vai dar aqui os dados, mas eu deixo esse apelo à população. Nós vamos falar um pouco aqui também das medidas que vamos tomar, mas eu faço aqui um apelo enfático à população de que não adianta só apontar os dedos para o governo, para governos, ou culpar o mosquito, né? Nós, enquanto cidadãos, acabamos fazendo ou criando um ambiente propício para a proliferação da dengue. Então, fica esse apelo aqui. Passo a palavra para o secretário Daniel Sorange. Alô. Prefeito Gislaine, fica à vontade para interromper e poder falar. Bom, a gente, prefeito, tem uma combinação muito perigosa e muito favorável à disseminação do mosquito. A gente tem um período de chuva acumulada, chuva alternado com períodos mais secos, o ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti. Então, no calor, o mosquito nasce com muito mais velocidade, e com períodos de chuvas alternados, propicia aí o acúmulo de água e mais focos de desenvolvimento do mosquito. A temperatura no Rio de Janeiro e nas cidades tropicais, e quase no Brasil todo, ela é muito propícia ao crescimento do mosquito Aedes aegypti, próximo a 30 graus. E esse é um pouco o cenário nacional, né? A gente tem, no Brasil, completando agora, no mês de janeiro, 243 mil casos, alguns estados com índices muito superiores ao estado do Rio de Janeiro, destaque aí para o Distrito Federal, Minas Gerais, Acre e Paraná. E a gente vê um cenário bastante complexo no país todo, e no Rio de Janeiro não seria diferente. Então, no ano de 2023, todo somado, a gente teve 22 mil casos de dengue, prefeito. E em janeiro, a gente já completou 10 mil casos de dengue. Então, em um único mês, a gente tem quase a metade do número de casos do ano anterior, o que gera uma preocupação bastante intensa. Quando a gente olha e compara as nossas curvas com 2012, por exemplo, essa curva roxinha, a gente sabe que os meses onde a gente tem maior incidência dos casos de dengue são os meses de março, abril e maio, principalmente final de abril, início de maio, e a gente já vê uma curva ascendente logo no início do mês de janeiro, o que aumenta ainda a preocupação. Esse roxo é o ano de 2012. Exato. Roxo 2012, azulzinho 2016, 2024 é o verdinho. A experiência dessa medição teria sido 2012, mas por essa curva aí, mostrando que nós provavelmente teremos um cenário pior em 2024, é isso? Exatamente. Bom, e aqui... Interpreta os quadros.
Aqui é o nosso diagrama de controle, e é um diagrama de controle super importante. A gente já viu que em 2023 a gente teve um aumento de casos. A gente pode ver que a escala é um pouco diferente aqui, mas no ano de 2024 a gente já começa com um número muito alto. E quando a gente olha o nosso limite superior, a gente vê que a gente completa o limite superior. Então, a gente tem um aumento Daniel, talvez o seu prefeito seja mais burro do que a média. Mas explico mais calma. O quadro de cima é o de 2023. Você está muito acostumado a ver os quadros, e aí as pessoas menos... O quadro de cima é de 2023, aqui é o número de casos acumulado. Semana epidemiológica. Por semana epidemiológica. Cada 53 semanas epidemiológicas, e a gente tem um aumento de número de casos sempre no mês de abril e maio e no final do ano. Nesse ano, a gente já vê bem diferente do ano anterior. A gente já vê o mês de janeiro com um número de casos muito mais alto. Só porque não está muito claro, né? Quer dizer, a gente olhar janeiro de 2023, estamos falando de 200, é isso? De 200 casos, exatamente. E aqui estamos falando de mais de 3 mil. Exatamente. Então, porque tem que chamar atenção para esse gráfico, porque as pessoas não... Esse talvez seja o gráfico mais importante, aí, como disse o prefeito, dessa apresentação. E a gente vê o limite superior ali bem marcado, muito acima do limite superior do que a gente esperava do número de casos. Quando a gente tem um aumento sustentado... Desculpa, limite superior é aquela linha azul aqui, lá de cima, a linha azul para baixo, a linha azul é a média. O limite superior é essa linhazinha listradinha aqui. E esse aumento do limite superior é o que configura uma situação epidêmica. Então, a gente tem um aumento de número de casos sustentado na série histórica, com repercussões também na clínica dos pacientes e na rede assistencial. Então, a gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente, mas a gente consegue ver que a região de Campo Grande e Guaratiba é a região mais atingida mesmo, é a região que mais preocupa. A região que mais preocupa. A gente também vê aqui o Grande Meia, a Grande Tijuca e a região de Santa Cruz também com índice maior do que com uma taxa de positividade, uma taxa de número de casos acima do restante da cidade. Então, sem dúvida nenhuma, é uma área que a gente merece atenção. Vou detalhar um pouquinho mais na frente. Aqui, também, para configurar a epidemia, é necessário que a gente tenha o número de casos espalhados em mais de uma região da cidade. E a gente pode ver que isso também acontece aqui no nosso mapa. A gente tem o número de casos de dengue espalhados em todo o município do Rio de Janeiro. Nos últimos 90 dias, a curva é ascendente. A gente chegou a ter, no único dia, 569 casos notificados. E esse é o diagrama de controle, comparando com os anos anteriores, 2015, 16, 17, 18 e 20. Aqui a gente vê o diagrama de controle, a gente vê como a gente está bem acima do que é considerado limiar muito alto. Então, a gente já pode configurar, obviamente, uma situação epidêmica na cidade do Rio de Janeiro. Esse é uma forma da gente olhar para o futuro, perceber o quanto que esses casos podem ainda aumentar e fazer aí algumas análises de futuro para as próximas semanas epidemiológicas. E a gente consegue ver que a nossa curva ainda está no momento ascendente. Então, o número de casos na cidade do Rio de Janeiro tende a aumentar até o mês de maio. E aí é muito importante que a gente fique atento também aos sintomas da dengue. Então, febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, dor nas articulações e aquele mal-estar, aquela prostração que acontece com todo paciente que tem dengue. É muito importante ficar atento, porque um diagnóstico precoce faz muita diferença no desfecho clínico e, de fato, a evitar internações e óbitos. Nos nossos cuidados assistenciais, a gente já começa a ver ainda, de maneira tímida, mas a gente já começa a ver um aumento aqui nos atendimentos em clínica médica por semana epidemiológica. Então, a gente consegue ver o número de atendimentos aumentando nas unidades de urgência e emergência. Então, esse é o número de atendimentos
Nas nossas UPAs, hoje a gente consegue ver em tempo real, feito pelo prontuário eletrônico, se a pessoa foi atendida e qual o CID desse atendimento. E também o número de internações. A gente bateu o recorde de internação de dengue da história do município, com 362 casos de pessoas internadas só no mês de janeiro. Então, a gente já tem repercussão também nas internações. Obviamente que também a gente tem repercussões no sistema de ambulância, de vaga zero, foram 149 remoções em um único dia de unidade de atenção primária para hospitais. E para evitar que a rede fique sobrecarregada e garantir um bom atendimento de qualidade, a gente vai repetir algo que a gente já fez algumas vezes, que é a implementação dos polos de dengue na cidade. Na Covid, a gente chegou a montar alguns polos de testagem, não sei se todos aqui lembram, mas foram muito importantes para o diagnóstico e tratamento, e aqui, da mesma maneira. Também a gente está estruturando 150 centros de tratamento de hidratação que já tinham sido estruturados para as ondas de calor, agora também para dengue. E também a gente está separando leitos dedicados nas principais regiões da cidade, começando aí por 20 leitos iniciais no Hospital Ronaldo Gazola. É claro que toda a rede hospitalar, de urgência e emergência e de atenção primária foi treinada para o cuidado e para a atenção ao tratamento dos casos de dengue, mas a gente vai ter alguns leitos específicos para os pacientes mais graves. Outro ponto muito importante... Desculpa. Eu estou vendo ali que você está mostrando as iniciativas que nós vamos tomar, mas isso a partir de quando, enfim, em que período? Já começa hoje, de acordo amanhã? com o aumento do número de casos, a gente vai crescendo o número de polos. Então, a ideia é que a gente inaugure praticamente um polo por dia, começando na segunda-feira. Então, na segunda-feira, a gente já inaugura às 7h30 da manhã, prefeito, com você. Aonde o primeiro polo vai ser lá em Curicica, no Hospital Rafael de Paula Souza, e assim por diante. O segundo polo em Bangu, o terceiro polo na região de Del Castilho, e assim por diante. Ou seja, nós vamos entrar o carnaval inaugurando esses polos. É isso? A gente vai entrar o carnaval já praticamente com toda a rede de cuidados pronta, porque a gente sabe que o número de casos vai aumentar. Então, como sempre, a gente quer estar na frente do número de casos, quer sair na frente e poder garantir o atendimento para a nossa população. Eu acho assim, o Daniel depois fala cientificamente aí, mas pela minha experiência do passado, só para destacar isso, né? Quer dizer, é absurdo que as pessoas... Né? Quando a gente compara, a gente viveu uma pandemia agora pelo mundo, aí a gente acaba minimizando o impacto de mortes em relação à dengue, porque é um número muito mais baixo, por exemplo, que a gente viu na Covid. Né? Mas cada vida vale todo o nosso esforço para que a gente evite morte. A experiência que eu tive numa grande pandemia, ou a epidemia que tivemos aqui no meu outro governo, não lembro que ano, não sei se foi 2012, é que esses polos de hidratação, esse diagnóstico precoce foram fundamentais para evitar mortes. Né? Portanto, a gente teve uma quantidade muito grande de casos, mas um número baixo de mortes, que no final do dia é o nosso desejo. Óbvio que se a gente puder evitar casos, porque as pessoas foram mais zelosas e diligentes cuidando do seu espaço, melhor. Mas se isso não for possível, a gente precisa prestar esse atendimento. Então, daí enfim, a disponibilização desses espaços e chamar a atenção das pessoas, né, para que, diante daqueles sintomas apresentados aqui pelo secretário, que busquem identificar, diagnosticar nesses polos, nas unidades do município, para que a gente possa... Eu me lembro muito disso, quer dizer, hidratação é o remédio mais eficiente para o tratamento de um caso de dengue. Né? A hidratação ela é fundamental, muito importante que a pessoa mantenha-se hidratada, e principalmente crianças e idosos que se desidratam mais rápido. Né? Perfeito. Prefeito, então a gente começa os 150 polos, a gente está preparado para abrir eles nessa velocidade. Esse aqui já é o polo de Del Castilho. E aí a gente entra para um outro ponto que é muito importante, que é o combate ao vetor. E no combate ao vetor,
a gente começa na casa da gente. Como o prefeito colocou, de cada 3 casos de dengue, 2 a gente consegue encontrar o vetor no próprio domicílio do paciente. Então, prefeito, quando o agente de vigilância vai visitar um caso de dengue notificado, de cada 3 casos, 2, o mosquito está sendo criado no próprio domicílio. Então, o primeiro local de combate ao vetor é na nossa própria casa. O Rio é bastante preparado para o combate ao vetor. A gente fez, em 2023, 11 milhões de inspeções de imóveis, 2 milhões de potenciais criadores eliminados, 98% dos casos chamados através do 1746 foram resolvidos. Em 2024, 381 inspeções de imóveis, 98 mil potenciais criadores eliminados e 96% dos casos de ligação para o 1746 foi resolvido. É muito importante que as pessoas liguem para o 1746 somente quando elas próprias não conseguirem resolver a eliminação dos focos. 1746 é para onde a gente não consegue resolver essa eliminação. Também a gente inicia com 16 carros fumacês na cidade. A gente volta à criação do Centro de Operações de Emergência, como a gente sempre faz nessas situações na cidade do Rio de Janeiro, com boletins semanais, ao exemplo da Covid-19. Também a gente volta a intensificar a entrada compulsória em imóveis. Tem um decreto do prefeito, da gestão anterior, que ainda permite que a gente possa multar e também que a gente possa limpar o terreno e mandar a conta para o proprietário. Essa é uma situação bastante crítica e que, para a gente, ela é muito importante. Mas, de novo, aqui, deixa eu só chamar a atenção para isso. O mais importante, as 65% dos casos você pega em casa, né? Enfim, então, é óbvio que a prefeitura não vai ter braço para ficar entrando em todos os terrenos baldios dessa cidade, né? Portanto, eu quero destacar isso aqui para não gerar falsas expectativas, né? Acho que é importante, porque a gente ouve esses milhões todos aí, acha que, de inspeções, acha que a prefeitura tem tanta mão assim. Eu quero reiterar aqui o que eu disse no início. Tem situações que dependem, que a resposta depende basicamente das autoridades do poder público, né? Esse é o caso típico, que é um esforço coletivo, né? O secretário pode se esgoelar, o time da saúde pode se esgoelar, o prefeito pode se esgoelar, enfim, mas nós não vamos resolver tudo. Nós vamos conseguir entrar em todos os terrenos abandonados dessa cidade e ficar limpando, enfim, os focos de dengue. Então, reitero aqui o pedido, né? 746 para casos extremos, reitero o pedido para que as pessoas tomem suas providências, né? Ajudem nessa questão, né? O melhor que a gente pode fazer como governo é disponibilizar polos de hidratação, enfim, acompanhar, monitorar, leito hospitalar, mas essa parte da prevenção, se não tiver parceria com a população, vai pegar dengue, vai aumentar o número de casos, vai ter gente morrendo. Então, quero reiterar isso aqui para não ficar, né? A gente tem um hábito nacional de tudo chama autoridade, né? Não tem nada a ver com a gente, esses governos não funcionam. Então, depende da ação coletiva, esse caso da dengue. É isso que o prefeito chamou a atenção aqui. O setor privado é super importante. A gente precisa do apoio da imprensa também, relatando a importância aí do combate ao vetor e de toda a população, de toda a sociedade. Na educação, na Colub, na CEOP, na cultura, na juventude, na infraestrutura, toda a prefeitura está empenhada nessas ações. Então, a Secretaria de Educação está promovendo aulas e orientações aos alunos sobre o combate ao mosquito. A Colub já intensificou a remoção de depósitos de lixo e onde possa ter água parada. A CEOP está apoiando a gente na entrada compulsória nos imóveis. A cultura, utilizando os equipamentos culturais para veicular mensagens de combate ao mosquito. A Secretaria de Juventude está participando diretamente de várias ações de combate ao vetor e a infraestrutura já determinou a todas as suas empresas que fiscalizem as obras e também orientando os funcionários de como eliminar os focos. Isso aqui é super importante. Então, a gente periodicamente, e nas 2 primeiras semanas de janeiro desse ano, a gente foi verificar onde a gente encontra
focos de mosquito. E a gente percebeu, a partir da visita dos agentes, que a maioria dos focos de mosquito estão em depósitos móveis, estão em vasos de plantas, pingadeiras, recipientes de gelos de geladeira, aquele recipiente que fica atrás, bebedouros e objetos religiosos. Então, é muito importante que a gente esteja atento aos depósitos móveis, que foram os depósitos de maior prevalência na cidade. Depois, a gente tem depósitos fixos, que são tanques, borracharias, otas, calhas, lajes, ralos, vasos de cemitério, sanitários. E depois o D2, que é o depósito de lixo, sucatas, pátio de ferro velho e entulho. A gente vai intensificar muito as ações nos ferro velhos da cidade, porque também eles foram responsáveis aí por 13% aí dos depósitos. Esse é o nosso Lira, na nossa série histórica. A gente vê que a gente tem um índice de infestação menor do que nos outros anos da série histórica, porque a gente tem outros mosquitos circulantes também. Além do Aedes, a gente tem o Culex. E o nosso índice de infestação por área da cidade. Então, a gente pode ver que a região central aqui, a gente tem um índice de infestação acima de 1, também na P5.3, na P5.2. A P5.3, no Santa Cruz, Sepetiba, a P5.2, a Grande Campo Grande. Campo Grande, isso. Centro da cidade, a P1, Santa Cruz e Campo Grande são áreas bem preocupantes. Guaratiba é uma área de preocupação especial. E aí essa distribuição do Lira na cidade aí por RA. Vacinação. Vamos falar um pouquinho de vacinação rapidamente. O Ministério da Saúde está montando um esquema de vacinação para a faixa etária de 10 anos a 14 anos. O público-alvo na cidade do Rio de Janeiro vai ser 354 mil crianças. A gente já está com as 238 clínicas de família e centros municipais de saúde preparados para a campanha de vacinação. A gente recebe a vacina em um dia e a gente vai utilizar toda a nossa expertise de vacinação para tentar vacinar todo esse público-alvo em, no máximo, 7 dias. Obviamente que com direito à repescagem e tudo, mas a nossa expectativa é que em 7 dias a gente consiga estar com todas as 354 mil crianças vacinadas pela Rede Municipal de Saúde. A gente só está esperando a liberação da Anvisa para iniciar a vacinação. A gente tem um problema muito grande, que são os sorotipos circulantes. A gente tem a dengue tipo 1, a dengue tipo 2 e a dengue tipo 4 circulando. Essa vacina se propõe a proteger contra os 4 sorotipos. É a primeira vez na nossa história que a gente tem 3 sorotipos circulando simultaneamente. O Brasil nunca viveu isso, então essa é uma realidade para o Brasil bastante complexa. E também a gente tem o Guaratiba Vacinada, que é uma pesquisa no mesmo estilo do Paquetá Vacinado, em parceria com o Ministério da Saúde. Já agradeço imensamente aí a ministra Anísia e toda a equipe do Ministério da Saúde, o Eder Gatti, a coordenadora do programa de imunizações, a Etel, coordenadora do programa da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente, e também uma parceria com a Fiocruz, agradecer a Fiocruz. Então, uma pesquisa que pretende avaliar a efetividade da vacina no Brasil, na nossa população, contra a dengue em adultos. Nosso público-alvo vai ser 20 mil pessoas, de 20 a 40 anos, na região de Guaratiba. Então, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Guaratiba, e Ilha de Guaratiba também serão vacinados, com o alvo do estudo, então, escolhido pelo alto histórico da incidência da doença na população. Lembrando que já é uma vacina aprovada pela Anvisa, já é uma vacina considerada muito segura, mas a gente acha que precisa ter mais dados para que o Brasil possa ter dados para pensar em ampliar essa vacinação para outras faixas etárias. A vacinação vai acontecer em 2 etapas. Então, a primeira etapa, a gente vai colher o sangue dos voluntários para a vacinação e depois de 3, depois da coleta de sangue, realiza a primeira dose e depois a gente faz a segunda etapa com a realização da segunda dose da vacina. A população é voluntária, participa, obviamente, quem quiser, e a gente espera, ao longo de 2 anos, monitorar
a população para verificar se ela teve uma real proteção ou não. É muito importante a gente combater algumas fake news e também a gente divulgar notícias sobre como se proteger da dengue. Então, a gente lança... Secretário Daniel Sorange para fazer aí uma apresentação. Mas, enfim, nós resolvemos, diante aí dos números crescentes de casos de dengue constatados na cidade, enfim, aquilo que já era algo que nós esperávamos de termos aí caracterizado uma epidemia de dengue. Isso, infelizmente, os números, segundo dados da saúde, parece que confirmam uma epidemia de dengue. E eu trago aqui, acho que as informações, obviamente, técnicas partem aqui do secretário Daniel Sorange, mas eu queria lembrar algumas coisas meio óbvias para a população, né? Primeiro, dengue mata, né? Portanto, vidas se perdem em razão dessa doença. Na maioria dos casos, ela deve causar mal-estar, enfim, febre e outros sintomas, mas em muitos casos ela mata. E, ao contrário da epidemia ou da pandemia que nós tivemos de Covid, em que o cidadão individualmente não podia fazer muita coisa, a não ser cobrar dos governantes que conseguisse a vacina, ou que a ciência criasse a vacina, no caso da dengue, temos aí boas novas com a vinda da vacina, mas certamente não vai resolver o problema de agora. Mas, no caso da dengue, depende muito da ação individual de cada cidadão, né? A gente sabe que, eu não sei o percentual de casos, mas a absoluta maioria dos casos de dengue as pessoas pegam em casa ou perto do local onde elas moram, por absoluto descuido com essa história de água parada, né? Então, o secretário Daniel Sorange vai dar aqui os dados, mas eu deixo esse apelo à população. Nós vamos falar um pouco aqui também das medidas que vamos tomar, mas eu faço aqui um apelo enfático à população de que não adianta só apontar os dedos para o governo, para governos, ou culpar o mosquito, né? Nós, enquanto cidadãos, acabamos fazendo ou criando um ambiente propício para a proliferação da dengue. Então, fica esse apelo aqui. Passo a palavra para o secretário Daniel Sorange. Alô. Prefeito Gislaine, fica à vontade para interromper e poder falar. Bom, a gente, prefeito, tem uma combinação muito perigosa e muito favorável à disseminação do mosquito. A gente tem um período de chuva acumulada, chuva alternado com períodos mais secos, o ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti. Então, no calor, o mosquito nasce com muito mais velocidade, e com períodos de chuvas alternados, propicia aí o acúmulo de água e mais focos de desenvolvimento do mosquito. A temperatura no Rio de Janeiro e nas cidades tropicais, e quase no Brasil todo, ela é muito propícia ao crescimento do mosquito Aedes aegypti, próximo a 30 graus. E esse é um pouco o cenário nacional, né? A gente tem, no Brasil, completando agora, no mês de janeiro, 243 mil casos, alguns estados com índices muito superiores ao estado do Rio de Janeiro, destaque aí para o Distrito Federal, Minas Gerais, Acre e Paraná. E a gente vê um cenário bastante complexo no país todo, e no Rio de Janeiro não seria diferente. Então, no ano de 2023, todo somado, a gente teve 22 mil casos de dengue, prefeito. E em janeiro, a gente já completou 10 mil casos de dengue. Então, em um único mês, a gente tem quase a metade do número de casos do ano anterior, o que gera uma preocupação bastante intensa. Quando a gente olha e compara as nossas curvas com 2012, por exemplo, essa curva roxinha, a gente sabe que os meses onde a gente tem maior incidência dos casos de dengue são os meses de março, abril e maio, principalmente final de abril, início de maio, e a gente já vê uma curva ascendente logo no início do mês de janeiro, o que aumenta ainda a preocupação. Esse roxo é o ano de 2012. Exato. Roxo 2012, azulzinho 2016,
2024 é o verdinho. A experiência dessa medição teria sido 2012, mas por essa curva aí mostrando que nós provavelmente teremos um cenário pior em 2024, é isso? Exatamente. Bom, e aqui... Interpreta os quadros. Aqui é o nosso diagrama de controle, e é um diagrama de controle super importante. A gente já viu que em 2023 a gente teve um aumento de casos. A gente pode ver que a escala é um pouco diferente aqui, mas no ano de 2024 a gente já começa com um número muito alto. E quando a gente olha o nosso limite superior, a gente vê que a gente completa o limite superior. Então, a gente tem um aumento Daniel, talvez o seu prefeito seja mais burro do que a média, mas explico mais calma. O quadro de cima é o de 2023. Você está muito acostumado a ver os quadros, e aí as pessoas menos... O quadro de cima é de 2023, aqui é o número de casos acumulado. Semana epidemiológica. Por semana epidemiológica. Cada 53 semanas epidemiológicas, e a gente tem um aumento de número de casos sempre no mês de abril e maio e no final do ano. Nesse ano, a gente já vê bem diferente do ano anterior. A gente já vê o mês de janeiro com um número de casos muito mais alto. Porque não está muito claro, né? Quer dizer, a gente olhar janeiro de 2023, estamos falando de 200, é isso? De 200 casos, exatamente. E aqui estamos falando de mais de 3 mil. Exatamente. Então, porque tem que chamar a atenção para esse gráfico, porque as pessoas não... Esse talvez seja o gráfico mais importante, aí, como disse o prefeito, dessa apresentação. E a gente vê o limite superior ali bem marcado, muito acima do limite superior do que a gente esperava do número de casos. Quando a gente tem um aumento sustentado... Desculpa, limite superior é aquela linha azul aqui, lá de cima, a linha azul para baixo, a linha azul é a média. O limite superior é essa linhazinha listradinha aqui. E esse aumento do limite superior é o que configura uma situação epidêmica. Então, a gente tem um aumento de número de casos sustentado na série histórica, com repercussões também na clínica dos pacientes e na rede assistencial. Então, a gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente, mas a gente consegue ver que a região de Campo Grande e Guaratiba é a região mais atingida mesmo, é a região que mais preocupa. A região que mais preocupa, a gente também vê aqui o Grande Meia, a Grande Tijuca e a região de Santa Cruz, também com índice maior do que com uma taxa de positividade, uma taxa de número de casos acima do restante da cidade. Então, sem dúvida nenhuma, é uma área que a gente merece atenção. Eu vou detalhar um pouquinho mais na frente. Aqui, também, para configurar a epidemia, é necessário que a gente tenha o número de casos espalhados em mais de uma região da cidade. E a gente pode ver que isso também acontece aqui no nosso mapa. A gente tem o número de casos de dengue espalhados em todo o município do Rio de Janeiro. Nos últimos 90 dias, a curva é ascendente. A gente chegou a ter, no único dia, 569 casos notificados. E esse é o diagrama de controle, comparando com os anos anteriores, 2015, 16, 17, 18 e 20. Aqui a gente vê o diagrama de controle, a gente vê como a gente está bem acima do que é considerado limiar muito alto. Então, a gente já pode configurar, obviamente, uma situação epidêmica na cidade do Rio de Janeiro. Esse é uma forma da gente olhar para o futuro, perceber o quanto que esses casos podem ainda aumentar e fazer aí algumas análises de futuro para as próximas semanas epidemiológicas. E a gente consegue ver que a nossa curva ainda está no momento ascendente. Então, o número de casos na cidade do Rio de Janeiro tende a aumentar até o mês de maio. E aí é muito importante que a gente fique atento também aos sintomas da dengue. Então, febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, dor nas articulações e aquele mal-estar, aquela prostração que acontece com todo paciente que tem dengue. É muito importante ficar atento, porque um diagnóstico precoce faz muita diferença no desfecho clínico e, de fato, a evitar internações e óbitos. Nos nossos cuidados assistenciais, a gente já começa
a ver ainda de maneira tímida, mas a gente já começa a ver um aumento aqui nos atendimentos em clínica médica por semana epidemiológica. Então, a gente consegue ver o número de atendimentos aumentando nas unidades de urgência e emergência. Então, esse é o número de atendimentos nas nossas UPAs. Hoje, a gente consegue ver em tempo real, prefeito pelo prontuário eletrônico, se a pessoa foi atendida e qual o CID desse atendimento. E também o número de internações. A gente bateu o recorde de internação de dengue da história do município, com 362 casos de pessoas internadas só no mês de janeiro. Então, a gente já tem repercussão também nas internações. Obviamente que também a gente tem repercussões no sistema de ambulância, de vaga zero. Foram 149 remoções em um único dia de unidade de atenção primária para hospitais. E para evitar que a rede fique sobrecarregada e garantir um bom atendimento, um atendimento de qualidade, a gente vai repetir algo que a gente já fez algumas vezes, que é a implementação dos polos de dengue na cidade. Na Covid, a gente chegou a montar alguns polos de testagem, não sei se todos aqui lembram, mas foram muito importantes para o diagnóstico e tratamento, e aqui, da mesma maneira. Também a gente está estruturando 150 centros de tratamento e hidratação que já tinham sido estruturados para as ondas de calor, agora também para dengue. E também a gente está separando leitos dedicados nas principais regiões da cidade, começando aí por 20 leitos iniciais no Hospital Ronaldo Gazola. É claro que toda a rede hospitalar, de urgência e emergência e de atenção primária foi treinada para o cuidado e para a atenção ao tratamento dos casos de dengue, mas a gente vai ter alguns leitos específicos para os pacientes mais graves. Outro ponto muito importante... Desculpa. Eu estou vendo ali que você está mostrando as iniciativas que nós vamos tomar, mas isso a partir de quando, enfim, em que período? Já começa hoje, de acordo amanhã? com o aumento do número de casos, a gente vai crescendo o número de polos. Então, a ideia é que a gente inaugure praticamente um polo por dia, começando na segunda-feira. Então, na segunda-feira, a gente já inaugura às 7h30 da manhã, prefeito, com você. Aonde vai o primeiro polo vai ser lá em Curicica, no Hospital Rafael de Paula Souza, e assim por diante. O segundo polo em Bangu, o terceiro polo na região de Del Castilho, e assim por diante. Ou seja, nós vamos entrar o carnaval inaugurando esses polos. A gente vai entrar o carnaval já praticamente com toda a rede de cuidados pronta, porque a gente sabe que o número de casos vai aumentar. Então, como sempre, a gente quer estar na frente do número de casos, quer sair na frente e poder garantir o atendimento para a nossa população. Eu acho assim, o Daniel depois fala cientificamente aí, mas pela minha experiência do passado, só para destacar isso, né? Quer dizer, é absurdo que as pessoas... Né? Quando a gente compara, a gente viveu uma pandemia agora pelo mundo, aí a gente acaba minimizando o impacto de mortes em relação à dengue, porque é um número muito mais baixo, por exemplo, que a gente viu na Covid. Né? Mas cada vida vale todo o nosso esforço para que a gente evite morte. A experiência que eu tive numa grande pandemia, ou a epidemia que tivemos aqui no meu outro governo, não lembro que ano, não sei se foi 2012, é que esses polos de hidratação, esse diagnóstico precoce foram fundamentais para evitar mortes. Né? Portanto, a gente teve uma quantidade muito grande de casos, mas um número baixo de mortes, que no final do dia é o nosso desejo. Óbvio que se a gente puder evitar casos, porque as pessoas foram mais zelosas e diligentes cuidando do seu espaço, melhor. Mas se isso não for possível, a gente precisa prestar esse atendimento. Então, daí enfim, a disponibilização desses espaços e chamar a atenção das pessoas, né, para que, diante daqueles sintomas apresentados aqui pelo secretário, que busquem identificar, diagnosticar nesse polo, nas unidades do município, para que a gente possa... Eu me lembro muito disso, quer dizer, hidratação é o remédio mais eficiente para o tratamento de um caso de dengue. Né? A hidratação ela é fundamental, muito importante que a pessoa mantenha-se hidratada, e principalmente crianças e idosos que se desidratam mais rápido. Né? Perfeito. Prefeito, então a gente
começa os 150 polos, a gente está preparado para abrir eles nessa velocidade. Esse aqui já é o polo de Del Castilho. E aí a gente entra para um outro ponto que é muito importante, que é o combate ao vetor. E no combate ao vetor, a gente começa na casa da gente. Como o prefeito colocou, de cada 3 casos de dengue, 2 a gente consegue encontrar o vetor no próprio domicílio do paciente. Então, prefeito, quando o agente de vigilância vai visitar um caso de dengue notificado, de cada 3 casos, 2, o mosquito está sendo criado no próprio domicílio. Então, o primeiro local de combate ao vetor é na nossa própria casa. O Rio é bastante preparado para o combate ao vetor. A gente fez, em 2023, 11 milhões de inspeções de imóveis, 2 milhões de potenciais criadores eliminados, 98% dos casos chamados através do 1746 foram resolvidos. Em 2024, 381 inspeções de imóveis, 98 mil potenciais criadores eliminados e 96% dos casos de ligação para o 1746 foi resolvido. É muito importante que as pessoas liguem para o 1746 somente quando elas próprias não conseguirem resolver a eliminação dos focos. 1746 é para onde a gente não consegue resolver essa eliminação. Também a gente inicia com 16 carros fumacês na cidade. A gente volta à criação do Centro de Operações de Emergência, como a gente sempre faz nessas situações na cidade do Rio de Janeiro, com boletins semanais, ao exemplo da Covid-19. Também a gente volta a intensificar a entrada compulsória em imóveis. Tem um decreto do prefeito, da gestão anterior, que ainda permite que a gente possa multar e também que a gente possa limpar o terreno e mandar a conta para o proprietário. Essa é uma situação bastante crítica e que, para a gente, ela é muito importante. Mas, de novo, aqui, deixa eu só chamar a atenção para isso. O mais importante, as 65% dos casos você pega em casa, né? Enfim, então, é óbvio que a prefeitura não vai ter braço para ficar entrando em todos os terrenos baldios dessa cidade, né? Portanto, eu quero destacar isso aqui para não gerar falsas expectativas. Acho que é importante, porque a gente ouve esses milhões todos aí, acha que, de inspeções, acha que a prefeitura tem tanta mão assim. Eu quero reiterar aqui o que eu disse no início. Tem situações que dependem, que a resposta depende basicamente das autoridades do poder público, né? Esse é o caso típico, que é um esforço coletivo. O secretário pode se esgoelar, o time da saúde pode se esgoelar, o prefeito pode se esgoelar, enfim, mas nós não vamos resolver tudo. Nós vamos conseguir entrar em todos os terrenos abandonados dessa cidade e ficar limpando, enfim, os focos de dengue. Então, reitero aqui o pedido, né? 746 para casos extremos, reitero o pedido para que as pessoas tomem suas providências, né? Ajudem nessa questão, né? O melhor que a gente pode fazer como governo é disponibilizar polos de hidratação, enfim, acompanhar, monitorar, leito hospitalar, mas essa parte da prevenção, se não tiver parceria com a população, vai pegar dengue, vai aumentar o número de casos, vai ter gente morrendo. Então, quero reiterar isso aqui para não ficar, né? A gente tem um hábito nacional de tudo, chama a autoridade, né? Não tem nada a ver com a gente, esses governos não funcionam. Então, depende da ação coletiva, esse caso da dengue. É isso que o prefeito chamou a atenção aqui. O setor privado é super importante. A gente precisa do apoio da imprensa também, relatando a importância aí do combate ao vetor e de toda a população, de toda a sociedade. Na educação, na Colub, na CEOP, na cultura, na juventude, na infraestrutura, toda a prefeitura está empenhada nessas ações. Então, a Secretaria de Educação está promovendo as aulas e orientações aos alunos sobre o combate ao mosquito. A Colub já intensificou a remoção de depósitos de lixo e onde possa ter água parada. A CEOP está apoiando a gente na entrada compulsória nos imóveis. A cultura, utilizando os equipamentos culturais para veicular mensagens de combate ao mosquito. A Secretaria de Juventude está participando diretamente de várias ações de combate ao vetor
e a infraestrutura já determinou a todas as suas empresas que fiscalizem as obras e também orientando os funcionários de como eliminar os focos. Isso aqui é super importante, então, a gente periodicamente, e nas 2 primeiras semanas de janeiro desse ano, a gente foi verificar onde a gente encontra focos de mosquito. E a gente percebeu, a partir da visita dos agentes, que a maioria dos focos de mosquito estão em depósitos móveis, estão em vasos de plantas, pingadeiras, recipientes de gelos de geladeira, aquele recipiente que fica atrás, bebedouros e objetos religiosos. Então, é muito importante que a gente esteja atento aos depósitos móveis, que foram os depósitos de maior prevalência na cidade. Depois, a gente tem depósitos fixos, que são tanques, borracharias, hortas, calhas, lajes, ralos, vasos de cemitério, sanitários. E depois o D2, que é o depósito de lixo, sucatas, pátio de ferro velho e entulho. A gente vai intensificar muito as ações nos ferro velhos da cidade, porque também eles foram responsáveis aí por 13% aí dos depósitos. Esse é o nosso Lira na nossa série histórica. A gente vê que a gente tem um índice de infestação menor do que nos outros anos da série histórica, porque a gente tem outros mosquitos circulantes também. Além do Aedes, a gente tem o Culex. E o nosso índice de infestação por área da cidade. Então, a gente pode ver que a região central aqui, a gente tem um índice de infestação acima de 1, também na P5.3, na P5.2. A P5.3, então, no Santa Cruz, Sepetiba, a P5.2, a Grande Campo Grande. Campo Grande, isso. Centro da cidade, a P1, Santa Cruz e Campo Grande são áreas bem preocupantes. Guaratiba é uma área de preocupação especial. E aí essa distribuição do Lira na cidade aí por RA. Vacinação. Vamos falar um pouquinho de vacinação rapidamente. O Ministério da Saúde está montando um esquema de vacinação para a faixa etária de 10 anos a 14 anos. O público-alvo na cidade do Rio de Janeiro vai ser 354 mil crianças. A gente já está com as 238 clínicas de família e centros municipais de saúde preparados para a campanha de vacinação. A gente recebe a vacina em um dia e a gente vai utilizar toda a nossa expertise de vacinação para tentar vacinar todo esse público-alvo em, no máximo, 7 dias. Obviamente que com direito à repescagem e tudo, mas a nossa expectativa é que em 7 dias a gente consiga estar com todas as 354 mil crianças vacinadas pela Rede Municipal de Saúde. A gente só está esperando a liberação da Anvisa para iniciar a vacinação. A gente tem um problema muito grande, que são os sorotipos circulantes. A gente tem a dengue tipo 1, a dengue tipo 2 e a dengue tipo 4 circulando. Essa vacina se propõe a proteger contra os 4 sorotipos. É a primeira vez na nossa história que a gente tem 3 sorotipos circulando simultaneamente. O Brasil nunca viveu isso, então essa é uma realidade para o Brasil bastante complexa. E também a gente tem o Guaratiba Vacinada, que é uma pesquisa no mesmo estilo do Paquetá Vacinado, em parceria com o Ministério da Saúde. Já agradeço imensamente aí a ministra Nízia e toda a equipe do Ministério da Saúde, o Eder Gatti, a coordenadora do programa de imunizações, a Etel, coordenadora do programa da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente, e também uma parceria com a Fiocruz, agradecer a Fiocruz. Então, uma pesquisa que pretende avaliar a efetividade da vacina no Brasil, na nossa população, contra a dengue em adultos. Nosso público-alvo vai ser 20 mil pessoas de 20 a 40 anos, na região de Guaratiba. Então, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Guaratiba, e Ilha de Guaratiba também serão vacinados, com o alvo do estudo, então, escolhido pelo alto histórico da incidência da doença na população. Lembrando que já é uma vacina aprovada pela Anvisa, já é uma vacina considerada muito segura, mas a gente acha que precisa ter mais dados para que o Brasil possa ter dados para pensar em ampliar essa vacinação para outras faixas etárias. A vacinação vai acontecer em 2 etapas. Então, a primeira etapa, a gente vai colher o sangue dos voluntários
para a vacinação e depois de depois da coleta de sangue, realiza a primeira dose e depois a gente faz a segunda etapa com a realização da segunda dose da vacina. A população é voluntária, participa, obviamente, quem quiser, e a gente espera, ao longo de 2 anos, monitorar a população para verificar se ela teve uma real proteção ou não. É muito importante a gente combater algumas fake news e também a gente divulgar notícias sobre como se proteger da dengue. Então, a gente lança algumas campanhas aí na Secretaria de Saúde, na Prefeitura, de prevenção, de mobilização para o combate ao vetor. A gente quase não tem impressos nessa campanha, quase tudo feito de maneira digital. Então, a gente pede o apoio aí das pessoas também nas redes sociais. E, para finalizar, hoje a gente tem um aviso de algo que é excepcional, que a gente não quer fazer, que a gente não deveria estar fazendo, que é a entrada compulsória nas casas e nos locais onde as pessoas deixam macrofocos, onde a gente identifica um possível macrofoco. Então, estão aqui os endereços e os agentes que vão fazer a entrada compulsória. Ela vai continuar acontecendo, ela já vem acontecendo e vai continuar acontecendo, mas isso é uma medida, como o prefeito bem colocou, de exceção. O importante mesmo é todo mundo se mobilizar, é toda a sociedade se mobilizar, para que a gente não precise de nenhuma situação extrema. Prefeito, é isso, a gente fica disponível aí para qualquer questões e agradeço muito a presença de todos e o apoio. Alguém? Pergunta? Pode abrir para pergunta? Vamos lá. Primeira pergunta é sobre... Primeiro, bom dia. É sobre o decreto. Vai ter algum decreto em relação a essa questão da epidemia, algum documento publicado no DO para a gente saber como é que vai ser isso? Sim, um decreto simples, só reafirmando aí o que a gente colocou hoje. Deve estar no DO de amanhã já. Deve estar no DO de segunda, né? Amanhã é sábado. Só uma questão em relação à vacina. A vacina chega ainda em fevereiro. Como é que está a expectativa para a chegada da vacina? A expectativa é que a vacina chegue ainda em fevereiro. Claro que essa definição é feita pelo Ministério da Saúde, de acordo com as regras da Anvisa, mas a expectativa é grande e, obviamente, a gente quer vacinar o quanto antes. A gente tem mantido contato diretamente aí com todas as autoridades do Ministério da Saúde, que estão trabalhando intensamente para essa liberação. Benhur, da TV Globo. Só queria que você explicasse de novo aquele mapeamento das zonas que foram mais identificadas com casos e a relação direta disso com os 10 centros que vocês escolheram para inaugurar a partir de segunda-feira. Benhur, a gente vai ter 10 centros em todas as áreas da cidade, obviamente respeitando aí a malha viária, a logística viária na cidade. É isso, a gente vai ter um centro de atendimento na região de Santa Cruz, um na região de Campo Grande, uma na região de Realengo, de Madureira, da Barra da Tijuca, do Meia, da Grande Tijuca, da Ilha do Governador e na Zona Sul. Eu acho até que o primeiro centro devia ser na região de Campo Grande, né? Está pronto também. Mas a previsão era inaugurar ele na quarta-feira. A gente já vinha, só dar essa informação, a gente já vinha, o Daniel já tinha me dado um alerta há alguns dias, né, e a situação vem se agravando num crescimento muito grande. Então, na verdade, nós estamos antecipando ações que a gente imaginou que fosse ficar bem para depois do Carnaval. Então, estamos antecipando essas ações, por isso vai ter aí agora a gente faz o primeiro segunda-feira e toca a vida. É isso, e a gente espera... Algumas áreas eu tenho mais rede assistencial, consigo absorver melhor, outras áreas eu preciso colocar um centro logo, porque eu tenho uma cobertura de atenção primária menor, que é o caso da CAP 4.0, é por isso que é a área da cidade onde a gente tem a menor cobertura de atenção primária, por isso que a gente deve começar por lá. Mas a diferença são dias entre a abertura de um centro e outro, então a gente espera estar com um bloco na rua todo antes do Carnaval. Olá, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Felipe do Globo aqui. Eu queria entender algumas coisas. Primeiro, a questão da vacina, se o público-alvo vai vir vacina o suficiente para todo mundo, já tem estoque esse número. Essa questão a logística montada pelo Ministério é em 2 etapas. Então, primeiro eles vão fazer a entrega das vacinas para a primeira dose, em uma faixa etária que eles ainda vão anunciar, mas que muito provavelmente vai ser de 10 a 14 anos, como já está nos documentos oficiais e no acordo de compra com a Takeda. Eu queria entender também um pouquinho mas sobre isso, a questão... Felipe, algo que o Ministério pode falar melhor que a gente. Sobre a questão ali do Lira, né? Porque apesar de a gente aparentemente está com um maior número de casos que 2012 até, e uma infestação bem menor de mosquitos, né? A gente a dengue está se agravando, uma mutação do vírus está contaminando mais gente. A gente tem um paradoxo aí, né? A gente tem um Lira menor, com aumento de número de casos, mas lembrando que esse Lira reflete as primeiras semanas de janeiro. Então, provavelmente isso tem uma gradação, um aumento, e a próxima girada do Lira, são 4 liras por ano, muito provavelmente vai ser muito maior do que esse. Sim. Se todo mundo contribuir, eliminar os focos, a gente espera que não. Sim. E uma última coisa, entender o que vocês chamam de extremos para ligar para um 746, né? Qual é essa situação que a população tem que... Toda situação que a pessoa não conseguir, ela própria, destruir o foco, ou ela, ou o vizinho, ou alguém, ela pode pedir o nosso apoio. Em 99% das vezes, ou até mais do que isso, a própria pessoa ou aquele conjunto de moradores podem fazer isso. Então, não se deve ligar para um 746 quando tiver lixo na sua própria casa, ou quando tiver um local aberto que você mesmo possa ajudar nessa remoção. Então, 746 é quando você precisa de um apoio para algo mais complexo e que demanda aí uma estrutura maior do aparelho do Estado. Oi, pessoal, bom dia. Bruna, do Jornal Dia. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho na campanha de Guaratiba, que eu não entendi muito bem. Vai ser uma campanha específica para moradores de Guaratiba se voluntariarem? Não é uma campanha, é uma pesquisa aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa. Lembra o que você fez na Covid aí, de Paquetá e Maré, sei lá? Tem o Vacina Maré e o Paquetá Vacinada. Foram 2 pesquisas cruciais para a gente poder tomar decisão em relação ao Covid. Se vocês lembrarem, a gente definiu, a partir do Paquetá Vacinada, a dose de reforço. O Paquetá Vacinada conseguiu gerar e produzir informação sobre a vacinação. Às vezes, a gente se antecipou a muitos países. Então, a gente quer, seguindo aí uma recomendação, desde a incorporação do Ministério e apoiando o Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz, gerar mais dados e evidências para que o Brasil possa ter uma decisão mais sólida se vai incorporar para outras faixas etárias ou não. Isso é muito importante. Essa vacina ela não vai resolver o problema de hoje, mas ela é um caminho para a gente avançar para o futuro. Até para um possível acordo de transferência de tecnologia ou para um possível acordo de aumento da faixa etária na incorporação, é fundamental a gente ter mais dados e evidências para tomar decisão. Entendi. Então, é uma pesquisa à parte da campanha de vacinação. É uma pesquisa completamente à parte da campanha de vacinação, que é para as pessoas de 9 a 14 anos, de 10 a 14 anos. Tá bom, obrigada. Oi, mais alguém? Tem só mais uma dúvida pequena. Administrativamente, o que muda o decreto da epidemia? Né? Pudesse explicar? Nada. A questão de compras, emergenciais... Assim, isso já está autorizado. Daniel já está autorizado. A diferença, assim, para 2012, sendo muito objetivo, é que a gente dispõe hoje de uma rede muito mais ampla e capilarizada pela cidade. Em 2012, nós estávamos ainda no início do nosso processo de implantação dessas unidades com as clínicas da família. Enfim, hoje a gente tem muito mais agente de saúde, muito mais gente no campo, muito mais prédio, equipamento. Eu me lembro de 2012, a gente tinha muita tenda. Eu não vejo agora... Enfim, não estou imaginando o que a gente vai fazer, tendo, a não ser que precise de algo, porque a situação se agrave demais. Então, a princípio, a gente vai usar as próprias unidades do município, né, isso daí.
É isso, e a gente não precisa e não vai fazer emergencial. Escreve aí no Globo. Não, mas se precisar faz. Mas não tem problema precisaremos, nenhum. não Fazer precisaremos. emergencial não é pecado. Se for necessário, fará emergencial com o respaldo do prefeito da cidade. A gente está bem organizado, tá? Secretário, sobre ainda Guaratiba, quando vocês esperam nessa pesquisa, né, dar a primeira dose de vacina junto com o demais público-alvo? Como é que é? Em Guaratiba, essa pesquisa com adultos. A gente pretende começar ainda no mês de fevereiro. É claro que a gente está esperando a liberação dos lotes pela Anvisa, igual todo o Brasil. Tá. Sobre o recorde de internação 362, né, em janeiro, o recorde anterior tinha sido quando? 362? Isso. 362 internados na nossa série histórica toda, desde 74. O anterior. O segundo mais alto foi em 2008, aí eu tenho que olhar. Assim, eu não vou saber de qual. Obrigada. Mais alguma dúvida? Deveria, desculpa. Só um detalhe técnico, assim. Estão me perguntando se a gente já está no estado de epidemia ou num caminho para uma crise. A gente está em epidemia. Toda vez que eu tenho um aumento de número de casos sustentado ao longo do mês, com repercussões na rede assistencial, é a caracterização de uma epidemia clássica. Então, não há por que a gente não ligar o alerta e falar o que é o cenário epidemiológico real. Estamos numa epidemia de dengue na cidade do Rio de Janeiro. Uma última minha aqui, ali, quando a gente viu a incidência, a AP5 deu 1,85, praticamente o dobro do restante. Por que acontece isso nessa região? É um pouco a característica da região, né? A P5 tem uma característica de Muita ter... casa, muito quintal, né? Enfim, muitas áreas livres, muitas áreas grandes. Menos apartamentos. Né? São menos prédios, enfim, é menos urbanizada, é menos adensada. Então, a maioria das pessoas que moram na P5 mora em casa, não mora em prédio, né? Em geral com quintal. E aí a tendência, obviamente, é de você ter mais focos. Eu tinha uma dúvida em relação à questão dos atendimentos, né? São 362 que eu fico ali, é um dia, no único dia em janeiro. Foi o recorde, então, da... Obrigada, gente. Obrigado, gente.